Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 9, Elementos e Substâncias. Pessoal, na aula de hoje eu vou estar falando dois assuntos fundamentais para o ensino de Química. Então, para que nós aprendamos o que é substâncias, nós precisamos ter em mente primeiro o que são os elementos. Bom, galera, nós sabemos que a matéria ela é formada por um conjunto de átomos, certo? Nós vimos isso, se eu não estou enganado, na nossa aula de número 1. Né? Que o átomo ele é a menor porção da matéria, né? A menor partícula da matéria. Em um conjunto de átomos, nós damos origem às moléculas, certo? E o que seria então esse tal de elemento? Bom, galera, um elemento ele é um conjunto de átomos semelhantes. Então observem que eu coloquei semelhantes destacados. Por que destacados? Olha, a palavra semelhante ela é sinônimo de parecido, correto? Então, não são átomos iguais. Mas, enquanto nós ainda não aprendemos semelhanças atômicas, que nós vamos aprender só daqui 11 aulas ainda, nós vamos entender que elementos são aqueles conjuntinhos formados por átomos iguais. Então, se nós dermos uma olhadinha lá na tabela periódica, nós encontraremos alguns elementos. Então, para ilustrar essa ideia, pegar aqui a tabela periódica, e aqui eu tenho vários elementos representados por essas letrinhas grandonas e por essas letrinhas pequenininhas. Então, cada elemento ele tem um nome. Então, olha só, Na é o sódio, o Mg é o magnésio, que mais aqui? O Ni é o níquel, o Co é o cobalto, o Fe é o ferro. Então, cada um desses carinhas corresponde a um elemento. Por que a um elemento? Porque são formados por átomos que fazem conjuntos iguais. Então, galera, aqui eu peguei 4 átomos, né, de hidrogênio, de sódio, de cloro e de hélio para fazer uma demonstração para vocês. Imagine que essas bolotinhas que eu vou colocar aqui represente cada um desses átomos expressos aí no vídeo de vocês. A vez está querendo parar não, pessoal. Então está aí os nossos átomos. Então, pessoal, seria como se cada bolotinha dessa representada aqui no esqueminha para vocês representasse um átomo. Então, olha só, a bolinha branca representa um átomo de hidrogênio. A bolinha laranjada representa um átomo de sódio. A bolinha amarelinha representa um átomo de cloro. E a bolinha verdinha representa um átomo de hélio. Agora imagine vocês que eu venho aqui com outra bolinha laranjada e que eu venho aqui com outra bolotinha verde. Não são iguais? Não são formadas pelos mesmos átomos? Então a essa característica nós damos o nome de elementos. Por isso os elementos são um conjunto de átomos iguais. Aliás, iguais não, semelhantes. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui saber o que é essa definiçãozinha de elementos, certo? Então, agora que nós sabemos o que são os elementos, nós poderemos falar sobre o que são substâncias. É isso aí, galera. Substâncias e elementos não são a mesma coisa, certo? Então, olha só. As substâncias, elas são um conjunto de elementos, né, reunidos, ou um conjunto de átomos iguais ou diferentes. A ideia é que eles estejam reunidos. Por esse motivo, galera, as substâncias elas são decompostas em substâncias simples e substâncias compostas. Então, olha só. Para ilustrar este primeiro exemplo, eu trouxe aqui para vocês as substâncias simples. O que são, então, as substâncias simples? Substâncias simples, pessoal, são aquelas que são formadas por átomos iguais. Então, olha só. Vocês bateram ao olho, vocês viram H2
O3, Cl2, independente de quanto seja este númerozinho aqui de baixo, ó. Independente do valor desse númerozinho, se as letrinhas, né, ou os átomos são sempre os mesmos, nós dizemos que a substância ela é formada por substância simples. Então, por enquanto, sem nos preocuparmos com a geometria ou com a ligação, olhamos aqui para esse primeiro exemplo. Eu trouxe aqui uma representação da molequinha de H2 para vocês. Então observem que nessa ponta eu tenho hidrogênio e nessa ponta também tenho hidrogênio. De maneira semelhante, aqui é do cloro. Então olha só, numa ponta eu tenho um átomo de cloro, na outra ponta eu também tenho um átomo de cloro, Cl2. E para vocês saberem que não são só formadas necessariamente com dois elementos, eu trouxe aqui para vocês a molécula de ozônio, como eu falei, por enquanto, sem nos preocuparmos com a geometria, certo? Mas aí que vocês veem que são formadas por 3 oxigênios, e nem por isso deixa de ser uma substância simples. Beleza, pessoal? Facinho, facinho, né? Então, olha só, agora nós vamos falar das substâncias compostas. O que seriam, então, as substâncias compostas? Bom, galera, substâncias compostas são aquelas que são formadas por átomos diferentes. Então, olha aqui, eu tenho sódio, oxigênio e hidrogênio na mesma molécula, o NaOH. Nós temos aqui o HCl, entendeu? Nós temos hidrogênio e cloro na mesma molécula. E aqui nós também temos a água, H2O, né? Também é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, pessoal, observem bem que independente da quantidade que eu tenho aqui, eu tenho 2 átomos diferentes aqui. Isso que caracteriza a molécula d'água como uma molécula composta. Aqui no HCl, 1 de hidrogênio e 1 de cloro. A mesma coisa. Aqui então não preciso nem dizer, né? 1 de sódio, 1 de oxigênio e 1 de hidrogênio. 3 átomos diferentes na mesma molécula. Então, para representar isso que eu falei para vocês, mais uma vez, sem nos preocuparmos com a geometria por enquanto, ou como que são formadas, que nós teremos aulas depois só para falar sobre isso, eu trouxe aqui a representação da molécula de NaOH. Então, olha só. Aqui, de alaranjadinho, seria como se fosse um átomo de sódio. Aqui, de azulzinho, um átomo de oxigênio. E aqui, de branquinho, um átomo de hidrogênio, né? Todos formados por elementos diferentes. Olha agora o HCl. Temos o hidrogênio deste lado e o cloro deste lado. Certo, pessoal? Tranquilo, tranquilo, né? E ainda, como eu disse, sem preocuparmos com a geometria, a molequinha de água. 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Beleza, pessoal? Então, essa diferença dos átomos que caracterizam as substâncias compostas. Beleza? Fiquem na sequência que vem mais aulas por aí, tá? Forte abraço e até já!